1:12. Glória a Deus. Amém? A maioria já encontrou? Vai dizer assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu vou ler novamente, eu gostaria que você repetisse comigo. Contudo, aos que receberam. E aos que creram em seu nome, Deus lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Podem se assentar. Glória a Deus. Gabi, eu posso usar aquele ponto aqui embaixo? Não tem problema? Pronto. Vou ficar mais pertinho de vocês. Deixa eu ir para baixo, que a função passa mais rápido, né? Não, vou estar mais pertinho de vocês. Acho que a conexão vai chegar primeiro, não vai não? Aí, ó, pronto. Agora todo mundo me enxerga. Eu gostaria de falar com vocês sobre algo muito importante. Eu achei muito bacana que vocês já fizeram uma decoração no tema. E o que é tudo ali? É uma? Olha, eu não vou pregar pra gente morta não, hein? Isso aí. Todo mundo animado, vamos interagir, amém? Amém. É sábado à noite, vocês já saíram da casa de vocês, tá chuvoso lá fora, tá um climinha assim, tudo Netflix, mas já que veio, entregue o seu melhor, tá bom? Porque aqui uma... Olha, apareceu 2 ou 3 aqui agora, chegou 2 ou 3. E é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite, não só sobre a identidade, mas sobre a paternidade divina. Eu não sei qual é a sua idade, não sei se você quer denunciar a sua idade para mim, mas na minha adolescência, quando eu era pré-adolescente e adolescente, os hinos da juventude eram todos animados, igual aquele segundo, dá vontade de pular. Quem lembra do videira, 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 vida, vida, vida? Lembra do videira? Os hinos eram todos de celebração. Tô mentindo, pastora? Era difícil um hino mais calminho, não era? É porque de geração a geração, mudanças acontecem. E na minha adolescência, a geração buscava por celebração. Se você reparar, na adolescência da minha mãe, ainda acho que era mais do que eu. E aí veio a minha e já foi mais ou menos assim. Mas ainda era muita celebração. Só que se você repara como está a geração hoje, como estava agora, como os louvores estão sendo produzidos, tem um pastor conhecido meu, um grande amigo chamado pastor Vitor Enes. Ele fala que todo louvor é uma forma de contemplação. E se você reparar como está a contemplação hoje, repara como é que são os louvores. A terra clama, a terra chama, que ruja o leão, que abra o céu, pelo amor de Deus. É uma geração que vem implorando pela presença do Senhor. Mas o que foi que aconteceu para essa mudança tão radical? Eu consigo perceber essa mudança. Quem aqui é dos 15 para cima consegue reparar essa mudança? Consegue reparar, consegue? A nossa geração, vou me incluir aqui, a nossa geração é uma geração que está com uma nuvem de orfandade pairando sobre a geração. E por que eu digo isso? Porque se você reparar o caminho em que a nossa sociedade está tomando, hoje o que o inimigo tem buscado perverter é a juventude. Ele está pervertendo a juventude para que não haja famílias. Você vai entender onde eu quero chegar. Fica na linha de raciocínio comigo que já vai fazer sentido. Ele está pervertendo a juventude para que não haja famílias, porque a família é a base do que Deus criou. É a base da criação. E aí uma geração que vinha e celebrava e videira, e fazia trenzinho no meio da igreja e pula e fazia vigília a noite toda. Transiciona agora para uma geração que clama, que tem sede da presença e que está tentando preencher um espaço que ficou vazio. Porque hoje, mais do que nunca, há uma geração de jovens e adolescentes que estão com um vazio. Meu pai sempre fala, 57 anos de idade, eu nunca vi tantos amigos com depressão quanto você tem hoje com a sua idade. E não é porque a doença não existia, não é. Mas hoje tem muito mais estímulos, e eu mesma já fui acometida. Mas hoje tem muito mais estímulos para que isso aconteça. O inimigo, o diabo, está literalmente tentando perverter a juventude. E a juventude tem pairado debaixo de uma orfandade.
que aceita a paternidade de Deus. Amém? Então fique com isso na sua mente agora, e eu vou reler o versículo para você entender algumas coisas junto comigo. Aqui vai falar: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Eu e você, se não recebermos o Senhor, nós não somos filhos, nós somos criação. Agora, a partir do momento em que a criação recebe o Salvador como seu pai, a criação passa a ser filho, filhos de Deus. Nós passamos a nos tornar filhos de Deus. E aqui vai falar o seguinte: aos que creram e receberam. Existem passos para que a paternidade de Deus venha sobre a nossa vida. Existem passos para que a nossa geração sacie essa sede que está íntima na alma dela. Existem passos para que a nossa geração entenda que formar família é sim um bom caminho. Que formar família, que casar é sim um bom caminho. E que isso são passos para que você receba a paternidade de Deus. Agora, a partir do momento em que o diabo ele ganha legalidade sobre a sua vida, e o diabo está buscando legalidades, onde você se encaixa no caminho da orfandade e não receber a paternidade de Deus, aí a coisa pega. Sabe por quê? Eu não sei como é que foi a sua criação. E eu não tenho um pai 100% perfeito, mas eu tive um pai bom. Tenho um pai bom, graças a Deus. Meu pai é maravilhoso para comigo. E eu não sei como foi a criação com o seu pai. Mas muitos teólogos estudam e dizem que quando uma criança não tem a presença do pai na vida dela, ela tem dificuldade de entender a figura paterna divina. Mas eu gostaria que nesse momento, por gentileza, você deixasse um pouco a figura do pai terreno que talvez tenha falhado com você e prestasse atenção somente no pai bíblico, na figura que Deus institui como pai. Amém? A Bíblia vai falar de Jesus vindo de uma linhagem. Ele vai falar pai Abraão. A Bíblia vai dizer o pai Jacó. A Bíblia vai exaltar a figura do pai. Por quê? Porque a mãe nutre o carinho, mas quem traz a proteção, a segurança, o direcionamento e o limite é o pai. Biblicamente, quem tem essa função e essa imagem é o pai. E você que é homem, desde a adolescência até você que já é adulto, preste muita atenção para saber se você está exercendo um papel de pai hoje. Marcelo, mas eu não sou pai ainda. Mas você tem que exercer esse papel. Se você tem uma irmã mais nova, comece a exercer o papel da sua masculinidade, porque um dia é você que vai ser pai. E você vai precisar ser um pai bíblico para que não haja mais uma geração debaixo de orfandade. E aí a Bíblia, ela vai trazer esse papel da paternidade. O pai é aquele que dá a segurança. Então Cristo é o que te dá a segurança. Meninas, vocês só se sujeitam a homens abusivos, só se sujeitam a homens imaturos, porque vocês se sentem inseguras para conseguir sair desse relacionamento. Se sentem dependentes emocionalmente. Mas deixa eu te contar um segredo. Você tem um pai celestial que te dá segurança. Aleluia! Esse papel deveria ser suprido também pelo seu pai terreno. Mas mesmo que seu pai terreno tenha falhado com você, existe um Deus no céu que cumpre esse papel perfeitamente. Ele é a tua segurança, ele é o Senhor dos Exércitos. Mas o papel do pai, cuidado. Marcelo, eu tenho 12 anos e estou ouvindo sobre paternidade, está. Porque você hoje é um adolescente, amanhã você será um homem, e você precisa ser um homem maduro. Um homem baseado na Bíblia. E hoje, como você se enxerga como filho? Será que você foi cuidado pelo seu pai? Deus, ele tem o papel de cuidar dos seus filhos. Deus traz a proteção e o limite. O papel do pai também é impor limites. O papel do pai é dizer, você não vai, pronto, eu sou seu pai, isso é uma ordem. Mas a verdade é que muitos pais hoje estão afrouxando as regras. E aí, mais uma vez, a geração se manifesta debaixo de uma orfandade. Só que Deus, ele é um Deus que põe limite. Ou você me serve, ou não serve. Não dá para você servir a Deus pela metade. Ah, Senhor, eu cumpro 5 dos primeiros 10 mandamentos, os outros 5 eu só leio. Ou a gente serve a Deus por completo, ou a gente não serve de forma nenhuma. Então, todo esse papel de paternidade
Eu convivo com adolescentes, eu sou líder de jovens. Eu convivo com adolescentes, já presenciei muitas vezes de adolescentes que não querem mais ser filhos. Não vem a hora de sair da casa dos seus pais, desacatam, desrespeitam, desonram os seus pais, sendo que Deus, Ele é o Pai perfeito. E além de fazerem isso dentro de casa, estão espelhando isso dentro da igreja. Mas deixa eu te contar, enquanto você não colocar Deus no lugar de honra, a paternidade dele não vem sobre você. A partir do momento em que nós entendemos quem é Deus, Ele vai falar aos que receberam. Meu papel não é só ler que eu sou filho, é receber. Será que Jesus, Ele é apenas uma pessoa importante? Não, eu escuto falar de Jesus, eu acho que Ele é importante, realmente é bacana, uma pessoa bacana. Ou Ele é uma visita querida que você abre a porta e recebe. Cabe a nós recebermos a Jesus no nosso coração. E quando nós não recebemos, a promessa acaba não se cumprindo. Além de receber, vai dizer sobre o crer. Tem como você pedir pensão do seu pai se você nem acredita que ele é o seu pai? Um filho que está pedindo a pensão da justiça, se ele não acredita que aquele homem é verdadeiramente o pai dele, ele recebe aquela pensão? Agora, a promessa bíblica é de que nós nos tornaríamos seus filhos, filhos de Deus. Mas essa promessa só se cumpre a partir do momento em que nós entendemos que nós precisamos receber e crer. Só que receber e crer na pessoa de Deus como nosso Pai implica em aceitar a proteção dele, aceitar o cuidado, aceitar os limites. E eu sei que é difícil aceitar os limites, ainda mais, como eu disse no começo, de uma geração que vive debaixo de orfandade. O que é uma geração que vive debaixo de orfandade? É uma geração que busca preencher o vazio com tudo, menos com a leitura bíblica. É uma geração que busca preencher o vazio com tudo, menos com a oração. Busca preencher o vazio com tudo, menos com a presença do único que pode preencher. Aleluia! E a partir do momento em que nós recebemos e cremos no Senhor, essa presença invade o nosso coração e aí sim, a partir desse ponto, nós somos considerados filhos de Deus. E se eu sou cidadã dos céus, se a minha nacionalidade é celestial, se eu sou geração eleita, e se eu entendo que a minha identidade vem do meu Pai, que é Deus, eu preciso me comportar como filho. Porque falar que Deus é Pai, nós falamos. E eu falei aqui para vocês alguns atributos do Pai. Mas a questão é, até que ponto estamos nos comportando como filhos? Sabe, o filho se sujeita. E muitas das vezes Deus nos dá uma ordem e nós temos dificuldade em cumpri-la, porque nós não colocamos Deus na presença de Pai, nós colocamos Deus na presença de figura religiosa. Só que o nosso coração precisa focar em Deus como Pai verdadeiro. Precisa focar em Deus como verdadeiramente aquele que cuida do nosso coração, aquele que protege e principalmente aquele que traz os limites. Uma criança que cresce sem limite é uma criança mimada, é uma criança sem evolução. Mas uma criança que tem os limites pelo seu pai bem estabelecidos, ela cresce sabendo que no momento em que ela precisar, o mesmo pai que pôs o limite é o pai que protege. O mesmo pai que pôs o limite é o pai que cuida. Então o nosso papel como filhos é devotar honra e obediência ao Senhor. Amém? Amém. Isso é um assunto que não dá para falar de outra forma senão com seriedade. Talvez você tenha vindo aqui hoje à noite com o seu coração buscando ver algo bem agitado, buscando ver algo bem fogo. E é certo que às vezes Deus usa a gente dessa forma. Mas hoje, o único caminho em que Deus me leva é dizer que vocês não precisam estar debaixo de orfandade, sim da paternidade de Deus. Aleluia! E que nós temos um Pai que cuida da gente. Vocês são filhos de Deus. Eu vinha assistindo um vídeo de um pregador chamado Luiz Hermínio. Quantos aqui conhecem o Luiz Hermínio? Aí eu tô de 3. Eu vinha assistindo um vídeo do Luiz Hermínio antes de vir para cá. E ele falava sobre como a terra de Canaã foi redimida. Uma terra que estava como a nossa hoje. É uma terra que estava debaixo de maldição, vivendo em promiscuidade. Na
bajulava os reis das outras nações. É uma terra que vinha de um período muito carente, de muita debilidade espiritual. E quando Deus escolhe os seus filhos para entrar naquela terra que estava sob maldição e orfandade, Deus redime aquela terra, e aquela terra passa a ser uma terra abençoada, porque ali estavam habitando os filhos de Deus, e junto com os filhos de Deus, a paternidade divina pairava sobre aquele lugar. Então, foque aqui comigo. Canaã, que era o local que estava debaixo da maldição, passa a ser um lugar de bênção, porque ali se encontrava agora a presença dos filhos de Deus e a paternidade divina. Aquela terra passou por uma coisa chamada remissão. O mesmo que aconteceu comigo e contigo, dos nossos pecados, quando Cristo morreu na cruz. E Canaã foi uma terra redimida. Só que a terra em que nós moramos e habitamos hoje precisa também passar por uma remissão. Todas essas músicas que nós cantamos ali no começo são músicas lindas. E são músicas que expressam o que a nossa nação precisa hoje. Remissão. São músicas que expressam o clamor da nossa nação. Nós queremos a tua presença mais do que nunca antes. Nós precisamos preencher o vazio. E quando eu digo nosso vazio, é o vazio de toda a nossa cidade, porque eu e você somos responsáveis por onde habitamos. Eu e você somos responsáveis espiritualmente pela terra que nós habitamos. E isso é uma responsabilidade muito grande. Quantos aqui ainda não são convertidos, não aceitaram Jesus? Tem alguém aqui que ainda não é cristão? Tem um? Dois? Amém. Então o que acontece? Essa é uma conversa que talvez possa soar estranha. Eu não sei se vocês foram criados dentro da igreja ou não. Mas existe uma coisa que se chama potestade. A vida espiritual ela é tão séria quanto a vida terrena. Sabe essa vida em que eu posso tocar nele? Eu toco nele porque eu estou vendo, eu sei que ele está aqui. Mas a vida espiritual é mais forte até do que a vida carnal, do que a vida material. E o diabo ele se manifesta onde ele tem legalidade, bem como o Espírito Santo se manifesta onde tem legalidade. A Bíblia vai falar que Jesus está à porta e ele bate. Mas ele só entra se você abre o coração e recebe. Aleluia! E o diabo, ele tem uma diferença. Ele não bate para entrar. Ele viu a porta aberta, ele já escancara e está entrando. Mas aí com que base bíblica? Com todas. Porque dentro da Bíblia a gente vê diversos casos onde o diabo simplesmente ele vê um templo vazio e ele entra para endemoniar aquela pessoa. Isso acontece em vários casos. Então, quando o espírito maligno, que são os demônios enviados por Satanás, ele existe, ele é um anjo poderoso, porque ele morava no céu, então ele recebeu poderes do Senhor. Quando ele foi expulso do céu, ele continuou com esses poderes. E aí, ele manifesta sobre o reino de Satanás esses poderes. Então, quando Satanás recebe legalidade para adentrar em um corpo, uma pessoa, um objeto, alguma coisa que é consagrada a Satanás, ele opera sobre aquilo. E o Espírito Santo, ele opera em quem deixar. É por isso que quando nós fazemos o ato público de profissão de fé, e nós aceitamos Jesus, nós recebemos a pessoa do Espírito Santo, quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, nós começamos a manifestar frutos dessa presença do Espírito Santo. Ele entra e começa a manifestar frutos de bondade, de paciência, de amor, que são sinais de uma verdadeira conversão. Agora, sobre a nossa terra hoje, paira uma legalidade espiritual. E o que eu digo com essa legalidade espiritual? Quando um bar é aberto e começa a vender cachaça, ele espera que ninguém passe ali para comprar? Ele espera que só comprem água? Não. Se ele abrir um bar e vende cachaça, ele espera que pessoas entrem para comprar cachaça. Ele abriu uma porta e uma legalidade para pessoas comprarem cachaça. E no mundo espiritual também é assim. A juventude que habita ao nosso redor hoje tem se aberto para a prostituição, para drogas. Então são espíritos que vão entrando. O vício por si só, ele não é só um vício. Ele é um espírito de vício. O funcionário de Satanás trabalha em prol de gerar vício da bebida. Então é esse funcionário de Satanás, quando a pessoa abre a brecha para a bebida, ele está ali do lado da pessoa, encorajando ela a beber mais. E aí, quando a gente fala de potestade, são várias brechas e várias legalidades ao redor da nossa cidade. Ou seja, em cada ponto, pessoas foram abrindo legalidades e portas que não foram fechadas ainda. Por quê? Nós vemos muita criminalidade em São João, correto? É uma legalidade. Ou você acha que uma pessoa estava bem de vida
espiritualmente, ela não decide do nada fazer um roubo. Isso é uma legalidade que ela abre no mundo espiritual. E ela está com uma brecha aberta para que o diabo entre e use o corpo dela para fazer aquilo que ele faz, que é roubar, matar e destruir. Quando alguém mata, é só a carne, a pessoa? Não, é porque dentro da pessoa existe um espírito de matança, um espírito de homicídio. Então o mundo espiritual funciona com brechas e legalidades. E quando nós falamos que nós somos filhos de Deus, nós precisamos agir como cidadãos dos céus, ou seja, fechando essas brechas e legalidades, fechando esses portais celestiais que são abertos. E nós temos essa responsabilidade, nós como filhos de Deus temos essa responsabilidade. Continuamos humanos? Com certeza. Continuamos pecadores? Com certeza. Não se engane você que o seu amigo, porque ele é cristão, ele nunca vai errar, ele vai. A diferença é que um cristão, ele tem a presença do Espírito Santo, ele abre o coração, recebe o Espírito Santo, para que ele tenha uma ajuda para vencer as dificuldades do dia a dia. Então, ele está se esforçando para sempre melhorar. Ele não vai ser perfeito, porque ele não é Deus, mas ele tem Deus para ajudá-lo a melhorar dia após dia. Quem não tem a presença do Espírito Santo, não sabe como melhorar, vai se afundando cada vez mais. Porque quem faz esse papel de ajudador hoje, Jesus foi assunto ao céu, ele foi com o Pai. O Filho foi com o Pai, mas ele deixou a presença do Espírito Santo, que é o Consolador e ajudador. Então é com essa presença que nós conseguimos vencer essas potestades. Marcelo, mas está difícil sair da ansiedade. Algumas vezes eu já contei em algumas outras ministrações que na minha adolescência eu tive depressão com transtorno de ansiedade. Eu fui diagnosticada por um psiquiatra, fui receitada por remédio de tarja preta, passei por um período bem difícil. E eu era cristã e era líder. Então cristãos também são cometidos disso. Só que a diferença é que, ao invés de eu me afundar no tarja preta e não levantar mais a minha cama, eu pedi ajuda para o Espírito Santo me ajudar a sair daquele quadro. E ao longo do tempo ele foi me ajudando. E a história é muito complexa. É uma história grande. Então hoje essa história serve de testemunho para eu ajudar outros jovens que não têm o Espírito Santo a receber o Espírito Santo para lidar melhor com esses seus traumas. Aprender a serem libertos desses seus traumas. Então o crente passa por uma provação? Passa. Eu passo, você passa, nós passamos. A diferença é que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a prosseguir. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Espírito Santo é quem faz o papel de te consolar e te dar a oportunidade de um novo dia. Ele é um pai de amor. E talvez você que esteja aqui hoje que não tenha a figura do seu pai bem afirmada, bem acertada, talvez isso seja difícil identificar como que Deus é um pai de amor. Talvez você, que o seu pai nunca te deu um presente, seja difícil acreditar de que ele pode te dar uma bênção, de que ele pode ser o teu provedor. Pare para prestar atenção. A imagem que você tem do seu pai terreno provavelmente é muito parecida com o que você pensa de Deus. E a partir do momento que nós aceitamos o Espírito Santo dentro do nosso coração, cabe a nós entendermos que Deus é o Pai perfeito. E que mesmo que o Pai terreno erre, ele fala, ainda que o Pai abandonou o seu filho, eu nunca me esquecerei de você. Aleluia! Então a paternidade divina vem suprindo esse papel de fechar brechas e legalidades da orfandade sobre a nossa nação. Então a nossa nação carece hoje de sair da orfandade. A pergunta que eu quero te fazer hoje é: eu e você como filhos, temos manifestado a presença do Pai nessa terra? Quando Jesus caminhou para essa terra, em tudo ele apontava o Pai. Falaram para ele, mestre, tu és bom. Ele falava, olha, bom é o Pai que está no céu. Quem tu és? Sou filho de Deus. Quando Jesus foi ser acusado, ele não foi acusado porque ele era crente. Ele não foi acusado porque ele tinha uma religião. Ele não foi acusado por nada disso. Ele foi acusado por dizer que era filho de Deus. Então, se você prestar bastante atenção na Bíblia, o que incomoda Satanás não é o teu cargo nem a tua religião. É quando você manifesta a paternidade de Deus. Aleluia! Porque religião tinha muitas, ainda tem muitas hoje. Naquela época o judaísmo era fortíssimo. E ali tinham os zelotes, ali os fariseus, tinham muitos zelosos pela lei, muitas pessoas que caprichavam, sabe? Não, Deus mandou, eu estou cumprindo. Pronto. Só que não conseguiam entender
que inclusive a daqui é lindíssima, né? Esse painel é lindo. O que vai incomodar Satanás não é o cargo que você exerce. Marcelo, mas eu sou líder, eu sou crente há 10 anos. Amém, eu sou missionária, mas o título de missionária não expulsa Satanás. Em meu nome de missionário, sai, não vai sair não, vai fazer deboche. Agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Satanás é expulso. Então, talvez o local que você está ainda não tenha sido liberto das legalidades espirituais, porque você está manifestando o teu cargo e não a tua paternidade. Quando Jesus manifestou a paternidade divina e ele agiu como filho, eu sou filho de Deus. E se meu pai tem poder, eu tenho poder, seja curado. Eu sou filho de Deus. Se meu pai é amor, eu também amo, seja amado. Eu sou filho de Deus. Se meu pai liberta, eu também posso. Em nome do meu pai, liberto. Quando ele se manifestou como filho, ele foi acusado e condenado. Mas ele se manifestou como filho mesmo assim. Então o que eu quero te dizer mais uma vez é: nós não podemos nos valer somente de onde congregamos. Quem tu acredita? Eu frequento lá, quadrando lá, peritinho com a pastora Simone. Só isso adianta? A pastora Simone tem uma intimidade dela com Deus. Mas se você não tiver a sua, não adianta congregar na igreja. Só congregar na igreja não vai te libertar. Porque quem te liberta não é o altar, quem te liberta é o Deus que habita sobre o altar. É o Deus que está sobre esse altar. Quem te liberta é o seu pai. Olha aí. Então, com a paternidade divina, eu começo a me parecer mais com meu pai, com Deus. Porque eu vou ler como que meu pai é. Olha, se eu tenho um pai muito bom, eu quero conhecê-lo. Deixa eu ver aqui quem meu pai é. Na Bíblia vai falar que Deus é amor. Na Bíblia vai falar que Deus é respeito. Na Bíblia vai falar que Deus é libertador. Poxa, Deus é perdoador também. Então, por que eu que sou filho não vou perdoar? Por que eu que sou filho não vou orar por cura? Não vou orar por libertação? Não vou orar pelas pessoas? Por que eu que sou filho não vou perdoar? E hoje a igreja não tem feito papel de igreja, eu digo isso de forma geral, porque muitas das vezes nos falta traços dessa paternidade. Mas hoje, nessa noite, que foi uma palavra tranquila e calma, mas eu quero te convidar a refletir comigo, que você vai para a sua casa reflexivo. Se eu e você temos exercido o nosso papel de filhos de Deus, se eu e você temos seguido o que o nosso Pai diz para nós sermos. Congregar na igreja, não me entenda mal, é importante. Eu estou dizendo que não é isso que vai te libertar, o congregar, mas o Deus que está aqui. Mas depois que você entende quem Deus é, você também quer fazer parte da família. Deus é o Pai, quem está aqui são seus irmãos. Irmão briga? Briga, eu tenho 3. Né? Irmão pega coisa do outro, pega. Aquele, tem 3. Irmão discute, mas irmão se ama, irmão se cuida, irmão protege. Então, congregar na família é entender que além de Deus ser seu pai, você tem muitos irmãos aqui na terra. E é esse o convite que eu quero fazer contigo. Eu vou pedir para todos fecharem os olhos nesse momento, por gentileza. Acho que se sentirem confortáveis, fechem os olhos. Eu gostaria de orar nesse momento por 2 grupos diferentes. Eu vou estar orando por todos aqueles que já se entendem como filhos de Deus, mas ainda têm dificuldade de manifestar essa paternidade divina, de agir como filhos de Deus. Talvez tenham vergonha de agir como filhos no seu trabalho, vergonha de agir como filhos no seu colégio, tem vergonha de ser o único vizinho cristão, de ser o único no trabalho cristão, de manifestar a glória do Senhor onde está inserido. E logo depois eu gostaria de orar por aqueles que ainda não se entenderam como filhos de Deus, aqueles que ainda não receberam a paternidade divina, mas que hoje talvez gostariam de receber essa paternidade. Eu vou orar pelo primeiro grupo agora, todos os olhos fechados por gentileza. Eu vou estar orando por vocês. Espírito Santo, eu te peço como igreja que nessa noite a tua paternidade esteja sobre nós e o Senhor nos ajude, nos ensine a manifestar essa paternidade. Pai, nós não queremos ser uma igreja comum. Eu vou te pedir para você que já é cristão, você já sabe orar. Comece a orar, a falar com o teu pai e nessa noite pedir para que você seja de fato um filho, para que você haja como filho. Espírito Santo, que cada um que está aqui nessa igreja nessa noite possa se entender como
querido, eu profetizo uma geração que não mais será uma geração de baixo confortável. Nós liberamos a tua paternidade sobre essa geração. Pai querido, aqui estão jovens, adolescentes, adultos, anciãos, que estão inseridos em um trabalho, uma faculdade, um colégio, nos mais diversos ambientes. E eu te peço que onde eles estão inseridos, que a tua paternidade superabunde e eles, ó Pai, ajam como filhos. Senhor, eu te peço que a tua paternidade esteja sobre eles de tal forma que eles não mais se sintam sozinhos. E eu gostaria de fazer um convite nessa noite. Vocês que levantaram a mão que ainda não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se vocês estiverem no coração com vontade de fazer parte dessa família, de aceitar Jesus como seu Salvador e entender que Deus é o teu Pai e você quer aprender com esse Pai como ser um filho, Glória a eu Deus. quero te convidar a levantar a sua mão. Eu vou estar orando por você. Isso não é um compromisso com homens, isso é apenas você reconhecendo que Deus é o teu Pai e que você a partir de hoje quer recebê-lo como seu Pai. Então, se você tem esse desejo no seu coração, você pode estar levantando a sua mão que eu vou estar orando por você. Aleluia. Tem um louvor que vai dizer: fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Vocês sabem essa? Não? Tem um louvor que vai dizer assim: fui adotado como filho e sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Talvez hoje você não queira entregar a sua vida para Jesus, mas a partir do momento em que você decidir, você vai receber a adoção, porque você foi adotado a ser filho junto com Jesus, irmão de Jesus. E você passa a ser co-herdeiro de todas essas promessas que Deus entregou nos céus para nós. Amém? Então o Ministério de Louvor vai estar louvando agora. E se você ainda sente no seu coração o desejo de aceitar a Cristo, você pode estar vindo enquanto eles estiverem louvando, amém? Vou pedir para a igreja ficar de pé. Pois tua graça achou em mim morada. Permita que Ele more no teu coração nessa noite. E me acolheu. Tudo mudou em mim. Tudo mudou em mim. Olhe você e o seu Pai agora. Não me sinto só.